Bom dia, graça e paz. Que satisfação mais uma vez estarmos juntos, meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus em 1 João capítulo 4, verso 16. 1 João 4, verso 16. Já é um tema que de fato é algo que nos toca bastante quando nós falamos do amor de Deus. O Espírito Santo, Ele já derramou em nossos corações pelo seu Espírito todo o amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo, claro que Cristo habita em nós. Então, irmãos, nós não temos desculpa para vivermos uma vida cristã sem o compromisso do amor. O amor, ele é maravilhoso porque a pessoa do Senhor Jesus, ela é maravilhosa e Ele nos ama com um amor incondicional, eterno, amor agapau. E graças ao Senhor que Ele um dia, na pessoa do Filho, Ele nos amou. Ele não apenas nos amou, mas também Ele provou este amor por cada um de nós. E o fato é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E hoje, muito mais, sendo lavados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós podemos então desfrutar deste amor. Um dos pedidos que o Senhor Jesus fez em João capítulo 15 é para que nós permanecemos em seu amor. Por que Ele disse isso? Permanecei no meu amor. Porque, irmãos, quando nós permanecemos no amor dEle, permanecemos nele e o amor dele traz para nós uma imensa segurança, segurança eterna, porque, queridos, é tão bom quando você descobre aqui na face da terra que uma pessoa gosta muito de você a ponto de amá-lo e amá-la, mas por outro lado, você descobre que o amor entre irmãos, eles podem ser falhos se nós não amarmos os irmãos com o amor que o Senhor tem revelado a nós, tem nos dado a nós. Quando eu falo revelado, eu revelei, agora eu sei como é que é o amor de Deus. Não, não é. O amor de Deus revelado é o amor concedido a nós. Por isso que nós somos um povo de propriedade exclusiva, um povo, a palavra ali, exclusividade, é uma propriedade peculiar, uma propriedade muito especial do Senhor. Então nós somos para Ele isso, porque o amor de Deus não é um amor abstrato, mas um amor real que está em nós, que Ele fez habitar em nós. O amor de Deus é tudo aquilo que Cristo é. Você imagina o tamanho que é o amor de Deus por cada um de nós. Irmãos, e por Ele nos amar tanto, a palavra fala que Deus havia proposto para ele uma alegria, e em troca desta alegria, ele teria que ir para a cruz. Ele disse, eu quero. Quando foi que ele disse isso? Lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo ali 7 em diante, ele disse assim, quando Isaías teve aquele vislumbre, uma visão do Cristo glorificado, então ele pôde se ver pelos olhos do Senhor, ele se viu com a luz do Senhor. Aí é interessante. Agora, quando nós venhamos a fazer introspecção, nós vamos ficar frustrados conosco mesmo. Nós vamos achar em nós pessoas fracassadas, pessoas que têm uma ânsia de vivenciar realidades nas quais não é real em nós. E a gente se frustra, se decepciona, coloca a culpa nos outros, por causa das nossas frustrações. Mas quando então nós temos uma visão da pessoa de Cristo, como Isaías teve, ele disse assim, ai de mim, estou perdido, eu habito no meio de um povo de lábios, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo isso sobre os filhos de Israel, povo de Deus, um povo de lábios impuros. E agora ele disse assim, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos.
Então, qual foi a reação desta visão na vida do profeta Elias? Ele disse assim: ai de mim, estou perdido. Graças a Deus que Isaías viu o Senhor, graças a Deus que naquele instante que ele disse estou perdido, o Espírito convenceu de quem ele era, perdido. Então Jesus veio buscar e salvar os perdidos. O que foi que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá no altar, altar fala da cruz, pegou com uma brasa, com uma tenaz, fogo, e tocou os lábios dele e disse assim: a tua iniquidade singular foi tirada. Olha, os teus pecados foram perdoados. Então Deus disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É como se aquele conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quem há de ir por nós? Então Jesus, por amar a vontade do Pai, ele expressou isso tão lindo lá em João 4,34, a minha comida, e ali falta uma palavra ali, a minha comida predileta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero descer, eu quero experimentar o que significa uma natureza humana. Então o Verbo se fez carne e tabernaculou, colocou a sua morada no meio de nós. Então Jesus agora poderia se relacionar com publicanos e pecadores, com pessoas fracassadas, com pessoas que por dentro ele perscrutava todo o interior do homem e via ali que mazela, que miséria, que pessoas derrotadas, espiritualmente mortas. E ele veio com uma finalidade de dar vida e vida em abundante. Então, esta era a alegria que o Pai tinha proposto para o Filho. Claro que ele veio como Cordeiro de Deus para remover o pecado do mundo, fruto do amor de Deus em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então, antes de Cristo, ninguém era filho de Deus. Éramos filhos de Deus, sim, em Cristo, mas desde a fundação do mundo, porque Ele já havia nos escolhido em Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem vida para ninguém, não tem palavra para ninguém. Fora de Cristo, nada podemos fazer. E Cristo é aquele que nos amou incondicionalmente, do jeito que você é, do jeito que você nasceu, totalmente em delitos e pecados, separado de Deus, e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, graças ao Senhor, irmãos, por aquilo que Ele é e fez por cada um de nós. Então, 1 João 4, verso 16, está escrito assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, neste primeiro ponto, nessa parte A deste versículo. E nós. Quando João escreveu isso, inspirado pelo Espírito, ele estava se referindo a ele e aos irmãos que creram, e pela dimensão do Espírito, de alcance dessa palavra, também a nós. Então, e nós conhecemos e cremos no amor. João está dizendo aqui, em outras palavras, eu conheço este amor, por isso eu estou unido a este amor. O amor dele é o meu amor. Agora, com o amor dele em mim, eu posso amar ao meu Pai Celestial e posso amar os meus irmãos. Por isso que ele disse: nós primeiro conhecemos. Olha a palavra interessante aqui no início. E nós conhecemos e cremos no amor. Por que João, ele cria no amor? Porque ele conhecia o amor. De que forma que ele conhecia este amor? Experimentalmente. Não é uma ilusão do amor de Deus, não é um amor abstrato, é um amor concreto, real, um amor virtuoso, é um amor infinito. Então,
primeiro conhecemos. Se eu conheço, então eu posso crer no amor que Deus tem por nós. João está dizendo, Ele nos ama. Jesus disse assim, lá em João 13, verso 1, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa palavra amou-os, ela tem outro significado muito importante, que significa assim, Jesus está dizendo assim de uma forma literal, olha, por eu amar vocês, eu vou cuidar de vocês e eu vou alimentar vocês. Com o que Ele vai nos alimentar? Com Ele mesmo. Cristo é o nosso suprimento, Cristo é o nosso pão, Cristo é a nossa bebida, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso amor, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa piedade, Cristo é a nossa longanimidade, Cristo é a nossa mansidão, Cristo é o nosso domínio próprio, Cristo é tudo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo é a vida da nossa alma. Cristo, Cristo, Cristo. Que maravilha, irmãos. Esse nome é o nome que está acima de todo nome, é o nome que Ele fez habitar em nós. E este nome, irmãos, referindo-se à pessoa dele, deseja se expressar através de nós, de uma forma tão linda, real e verdadeira. Agora, ele diz assim na parte B do versículo. Presta atenção aqui. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Agora João vai dizer uma coisa aqui muito interessante e profunda. Deus é amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. O que ele está dizendo aqui? Queridos, tudo que é amor está nessa fonte inesgotável que flui incessantemente para cada um de nós. É um amor profundo, é um amor que nos proporciona segurança. O que você acha que o amor lhe faz bem? Quando você percebe que é amado, o amor ele tem muitas virtudes, irmãos. Então, o amor ele é derramado. Quando ele é derramado em nossos corações, ele vai para todas as partes do nosso espírito e da nossa alma. Então, o amor de Deus, quando você vive essa realidade do amor, todas as vezes que você vai falar com Ele, através da pessoa de Cristo em oração, você fica arrepiado, porque é muito gostoso, fica energizado, entendeu? É um sentimento que só aquele que, ou aquela que pratica a presença do Senhor, sabe dizer isto. É que eu não tenho aqui palavras para expressar o que é em realidade o amor de Deus. Então, Ele, dia a dia, nas medidas de Cristo, todos nós recebemos uma medida de Cristo, e o Espírito deseja que esta medida de Cristo em nós, ela seja cada dia mais aumentada. Sabe como é que o apóstolo Paulo fez uma linda oração lá para os filipenses? Deixa marcado aqui, eu preciso de ler esse texto, irmãos, com vocês. Filipenses capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Filipenses 1, verso 9. Se o Senhor permitir, futuramente nós vamos analisar algumas orações do apóstolo Paulo, para nós tirarmos lições maravilhosas para as nossas vidas. Diz assim, Filipenses 1, 9. E também faço esta oração. Eu quero que os irmãos prestem atenção que o Espírito Santo ele é tão rico em sabedoria, em palavra, sempre tem um mas, sempre tem um também. Sempre, porque é infinito, entende? O desejo do Espírito em acrescentar as suas riquezas espirituais para as nossas vidas. Sempre você vai encontrar, por exemplo, mas também, porventura. Tem sempre algo atrás dessas palavras que Ele deseja acrescentar em nós e imprimir nas tábuas do nosso coração. Diz assim, e também faço esta oração. Esta oração aqui, irmãos, claro que era o desejo do apóstolo Paulo, mas quem clama ao Senhor, ali quem ansiava pelo Senhor, através do apóstolo Paulo, era o próprio Cristo.
e também faço esta oração. Não é errado você aqui conhecer a mente do Espírito, porque todas as palavras relatadas do apóstolo Paulo em suas cartas nunca foi do desejo de Paulo, porque Pedro vai dizer isso para nós, lá em 2 Pedro 1, versículo 21, porque nenhuma palavra da profecia vem de particular elucidação, ou seja, não é da interpretação humana, mas homens santos relataram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos em nossas mãos a palavra inspirada de Deus. É como se o Espírito de Deus abrisse o seu coração, usando tão somente o apóstolo Paulo para trazer essas verdades, as intenções dele para com a sua noiva, para com a sua igreja, para nós. Então essas são cartas endereçadas a nós, que tem como fonte a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, porque essas três pessoas têm um mesmo desejo para com a sua igreja. Eles nunca vão se divergir, eles nunca vão se contradizer em suas vontades para com a igreja tão amada, irmãos, que Ele planejou desde os séculos, desde as eras. Então chegou o tempo em que Ele pudesse vir a este mundo, porque Ele nos amou, nos criou, o pecado estragou toda a humanidade, toda a criação de Deus, mas Cristo veio, graças ao Senhor. Ele cumpriu tudo, pagou todas as dívidas, as contas para o Pai, e pagou a dívida do pecado para o Pai. Então Ele conquistou para si um povo. Então, irmãos, guarde bem isso aqui. O amor não é algo que nós temos que conquistar de Deus. Para com isso. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para conquistar o amor de Deus. Não, irmãos. O amor de Deus não se conquista. Se o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado, nos foi dado, então nós temos que simplesmente receber todo o amor de Deus. E para receber todo o amor de Deus é quando nós recebemos o próprio Senhor Jesus. Recebemos o amor de Deus. E para que nós recebemos este amor? Para que este amor aumente mais e mais. E quanto mais você ama, irmãos, o exercício deste amor deve ser entre nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito lindo. Então, olha aqui a intenção do Espírito, que diz o seguinte, Filipenses 1,9: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Agora, ele vai mostrar onde que este amor, ele vai aumentar mais e mais. Nós lemos lá em 1 João 4,16 que Deus é amor. Então, como que é este amor? Como que Ele nos amou? Jeremias 33, 3. Com amor eterno eu te amei. Então aqui, irmãos, o Espírito Santo, o amor dele para mim e para você, é um amor ilimitado. É um amor que não tem limites. Entende? Agora, existe aqui a nossa cooperação para que este amor seja aumentado em nós e nós venhamos a viver uma vida em realidade espiritual e em profundidade prática deste amor. Agora, qual que é a nossa responsabilidade? Ele diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, olha aqui, em pleno conhecimento e toda a percepção. A palavra pleno conhecimento não é o conhecimento gnosis. Conhecimento aqui no original é gnosis. Pleno conhecimento é epignosis. É um amor que está acima da compreensão humana. Mas este amor nós podemos experimentá-lo e desfrutá-lo e espalhá-lo pela fé. Lembra que João disse? Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que coisa impressionante. Então, como que este amor vai aumentar mais e mais? Em pleno conhecimento. É conhecer Cristo de uma forma plena,
epignosis. Então Paulo, em Efésios, ele vai dizer o seguinte, fazendo aquela oração, para que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos de sabedoria. Se algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça porém com fé, e nada lhes impropera. Não fica aí com dubiedade. Orar com fé é você orar pedindo que Deus vai lhe conceder fé. Eu vou orar porque a vontade dele me dá sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria para compreender as Escrituras, e o Espírito vai lhe ajudar, vai levar você para a fonte de todo este amor que é Cristo. Você vai experimentar, vivenciar o amor de Deus em profundidade e em plena realidade espiritual. Irmãos, aí vai ser muito gostoso. Aí, sabe que quando nós chegarmos neste conhecimento, você não vai desejar outra coisa, ou senão, não vai desejar outra coisa senão essa aqui: ora vem, Senhor Jesus, eu tenho saudade de Ti, eu preciso de Ti, eu não vejo a hora de lhe encontrar literalmente e contemplar a Tua face, como diz o Salmo 96, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele é muito belo, irmãos, Ele é mais formoso dos filhos dos homens. É preciosíssimo poder contemplar o Senhor, né? Então ele diz assim, continuando aqui: aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Aí ele diz no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que lindo isso aqui, irmãos. Vamos voltar lá para 1 João 4, versículo 16, e retomar aqui essas particularidades nos quais ele apresenta para nós. Então, conhecemos e queremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Agora, preste atenção aqui: aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, o que significa permanecer no amor? Jesus, ele disse claramente lá em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer no amor, nada mais, nada menos é do que permanecer em Cristo. Porque onde é que está o amor de Deus? Romanos 8, o amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem anjos, nem potestade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, permaneça em Cristo, vocês estarão permanecendo no amor de Deus. Aí vocês vão ter amor para amar aquelas pessoas chatas, aquelas pessoas inconvenientes, aquelas pessoas grosseiras, aquelas pessoas, gente, terríveis. A gente vai conseguir amar. Mas isso é verdade, irmãos. Sabe por quê? Tem uma pessoa, recentemente eu encontrei com ela, uma pessoa assim que eu sempre tive uma certa aversão daquela pessoa, lá no estado onde eu nasci. Ninguém precisa saber onde eu nasci também, mas tive o privilégio de encontrar essa pessoa e olhar para aquela pessoa. Não é um olhar de dó, nem de pena, mas um olhar de complacência. Sabe que é você sentir no coração um amor por aquela pessoa? Então o que eu podia oferecer para ela? Cristo. Anunciamos Cristo para ela. Interessante, foi muito bom que essa pessoa foi tocada pelo Senhor, pessoa que hoje é meu amigo pra caramba agora, né? E nós estamos trocando figurinhas. Falou, ó, fala de Cristo. E próxima vez que você vier aqui, você vai em casa, vou reunir minha família, nós vamos fazer um estudo da palavra, ao vivo e a cores. Falei, tranquilo, não vejo a hora de chegar. E todos os dias ele tem mandado para mim
mensagens, né, que são consolidadoras daquilo que ele de fato ouviu, está aprendendo, está buscando agora. Ele fala: eu estou sentindo coisas que eu não sentia antes. Eu estou percebendo que a minha vida, a partir do momento quando comecei a estudar as Escrituras e saber que apesar de quem eu sou, Ele me ama, a minha vida tem sido transformada. E parece que eu estou sendo tirado de uma fossa e colocado lá no alto da fossa, e diante de mim tem um grande oceano. Então Ele me convidou para entrar neste oceano, que é segundo a explicação dele, eram as águas de Deus para limpá-lo. Falei: meu amigo, vá para esse oceano, pisa ali nas praias, começa a cavalgar até que Ele te dá aquele banho. Ezequiel 36, 25: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies. Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Permanecei no amor, olha, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, Deus Pai, mas Ele nos ama tanto, e o seu amor nos é tão profundo. Se a gente pudesse dimensionar este amor, mas não tem como nós dimensionar o amor infinito, mensurá-lo. O amor com que o Deus verdadeiro sempre age sobre nós, ele é tão profundo que ele desafia a compreensão humana. Não dá para nós entendermos o amor de Deus. Muitos acham que este amor, aliado à sua graça, ele é tão injusto. Como que Deus pode salvar um pecador, pior bandido, assassino, pessoas monstruosas, pessoas sem afeições naturais? Que Deus consegue amar essas pessoas? Essas piores que já pisaram nessa terra, grande maioria delas, Deus as alcançou com seu amor em Cristo Jesus. Queridos, isso desafia a compreensão humana. Agora, o nosso Deus, o Pai, por nos amar tanto, Ele sempre quis andar entre os homens, em habitar nos homens, porque o amor de Deus, irmãos, deixa eu colocar de uma forma primeiro humana, para depois vocês compreenderem. Não quero que vocês compreendam, quero que vocês tenham uma revelação deste amor pela fé. Quando você ama uma pessoa, é difícil você ficar longe dessa pessoa, seja um filho, marido, esposa. Você quer estar perto, você quer estar junto, tocar, abraçar, sentir aquela pessoa, não é? Agora você imagina o próprio amor. Para Deus o Pai, que é amor, é impossível Ele não habitar dentro de nós. Ele nos ama tanto. Se não fosse para habitar em nós, Ele não poderia ser o nosso Deus e Pai, não poderia ser o nosso amor. Ele nos ama tanto que Ele quer viver uma vida de união comigo e com você, porque você é amado. Ele te amou. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. Que tristeza saber que uma pessoa muitas vezes odeia a outra por causa do cristianismo. Cristo veio para salvar aquelas pessoas, primeiro para amá-las, depois salvá-las. Mas as pessoas se revoltaram contra o amor, bateram no amor, crucificaram o amor, quiseram matar o amor. Mas a fonte do amor, ela é inesgotável, não dá para acabar. Cristo ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. Então o que Ele fez? Eu vou enviar o Consolador para que esteja convosco para sempre. Esse Consolador iria nos selar. Lembra de Efésios capítulo 1, versículo 13? Em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate, até quando ele vier resgatar os seus, levar para a glória. Irmãos, eu ontem estava conversando com um evangélico, uma pessoa evangélica, conversei muito tempo, eu fiquei com muita dor no meu coração. Quando eu tenho falado para vocês aqui que 15, 20, 30 anos de comunidade, no mínimo a pessoa poderia ter, no mínimo, a certeza da salvação. Ela disse para mim assim: olha, irmão Cláudio, eu não tenho certeza da minha salvação. E também eu penso que dificilmente alguém vai ter. Falei para ele assim: olha, quando você descobrir quanto que você é amado pelo Senhor, você vai parar de querer conquistar o amor dele. Porque é um amor que, quando Cristo ele ascendeu, ele recebeu a promessa do Espírito e ele derramou aquilo que nós entendemos como plenitude da divindade. Tudo ele trouxe para nós. Aquele texto, eu já citei ele, vou citar de novo para os irmãos aqui. Romanos 5, versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em vossos corações. O amor de Deus, irmãos, ele é derramado. Por que ele é derramado? Porque é uma fonte inesgotável de amor. Vai fluindo do trono, da fonte do amor para nós, vai derramando, vai derramando, vai derramando. Agora não retém este amor para si apenas, é amor para você extravasar. Quanto mais você reparte deste amor, mais este amor se tornará abundante na sua vida. Aí você vai se tornar uma pessoa agradável, uma pessoa cortês, uma pessoa deleitosa, uma pessoa que todos terão prazer em te ouvir. Aqueles que de fato não são do Senhor vão odiar você, vão procurar você quando elas precisarem de alguma coisa, porque sabe que você tem, sabe que você é a pessoa ideal e adequada para dar um conselho, trazer uma palavra, mas as pessoas não querem este amor. Agora, por outro lado, eu falei para aquele irmão o seguinte: olha, como que o Senhor Jesus veio fazendo uma obra lá na cruz, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é o pecado. Não, o problema não é o pecado. O problema é a incredulidade neste amor, porque o pecado Cristo já tirou na cruz. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Não, isso não é tirar pecado. Você tem que crer que lá na cruz você foi incluído na sua morte. Lá naquela cruz, o velho homem foi com ele crucificado. O corpo do pecado foi destruído, graças a Deus, para que nós não sejamos servos do pecado. Você entende isso, irmão? Mas desse jeito crer é muito difícil. Não, irmão, peça ao Senhor revelação, para que Ele revele que você foi morto com Cristo na cruz, mas não ficou lá depois na sepultura. Ele lhe ressuscitou, e ressuscitou. Citei para ele aquele texto de Efésios, capítulo 2, de 2 até o 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. Então nós estávamos em delitos e pecado, foi aí que Ele nos deu vida, removendo o nosso pecado, a vida entrou em nós. Nós andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso igual um rio, e nessas curvas do rio só para a tranqueira. Nós estávamos no curso deste mundo. Aí lá em Efésios 2,4 está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então morremos e ressuscitamos, Cristo é a nossa vida, nós somos salvos. Aí tem essa mania, essa desgraça de doutrina.
Mas cada igreja tem uma doutrina. Mas de qual igreja nós estamos falando? A igreja de Cristo. Qual que é a doutrina da igreja de Cristo? As Escrituras. Se creres, verás a glória de Deus, diz nosso Senhor para Marta. Se creres, verás. Se não creres, morrerás eternamente. Para a vergonha eterna, para o horror eterno. Lá Daniel 12:2. Os que estão no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Sabe o que é eterno, irmão? É para todo sempre, onde você nunca poderá sair de lá mais. Nunca mais vai ver a luz nenhuma. E ali, Jesus escreveu lá em Mateus 24:25, ali, irmão, o bicho não morre, é uma tentação eterna, e o fogo não se apaga. Depois citei aquele texto de João 10, versículo 28 para ele. E eu lhes dou a vida eterna. Lhes dou a vida eterna. Se Ele deu, nós temos a vida eterna. Eu tenho que crer que eu tenho a vida eterna, porque Ele me deu, eu tenho. E Ele disse assim, Jesus: jamais perecerão. Jamais perecerão. E o 29 ele diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E o que é maior do que tudo para... Gente, quem somos nós? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Como que Jesus pode dizer isso a nosso respeito? Aquilo que meu Pai me deu, João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. É Jesus quem está dizendo: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Porque ele havia dito: mas o salvo pode perder a salvação. Não, irmão. O teu filho, tua filha pode ser a pessoa mais perversa do mundo. Não, você não tem como desfilhá-la ou desfilhá-lo. Romanos 11:29 está escrito assim: que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus deu, está dado. Se uma pessoa for negligente, Deus pode tirar muitas coisas dela. Pode tirar bens materiais, pode tirar um filho, pode tirar uma filha, marido, mulher. Vai ter muitas perdas, vai vir uma vida miserável, mas porque a pessoa quer, porque é negligente. Mas a vida eterna, se você creu, você é filho para sempre. Não tem como. Você não vai usufruir de muitos privilégios que Ele nos concede. Todo filho de Deus que vive uma vida de intimidade com o Senhor, irmão, pode ter certeza de uma coisa: goza de privilégios tão sublimes nesta terra, do que uma pessoa que ganha, vou colocar aqui, Neymar. Ele não goza dos privilégios que o Filho de Deus, que vive uma vida de intimidade com o Senhor, goza, desfruta, não goza. São vidas perturbadas, são vidas de guerras, de intrigas, de prazeres, são vidas totalmente divorciadas de uma realidade. Ele começou muito bem na palavra, até frequentava a comunidade. Vai perguntar para ele hoje, por que ele não frequenta mais uma comunidade cristã? Por quê? Se ele é filho, não podemos julgar, mas atitude não tem nada a ver, irmãos. Talvez ele nunca creu, percebe? Então, uma das coisas que Jesus quis era sempre morar nos homens. Por isso, Ele se fez carne. E nós podemos aproximar dEle, irmãos. E, apesar dos nossos fracassos, e nós não sermos repelidos da presença dEle. Porque Ele nos ama tanto. E por nos amar tanto, Jesus quer ser a voz que guia você e a mim todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ele quer nos dirigir, nos guiar pela sua voz. Mesmo sendo filhos, nós temos uma tendência, irmãos,
de começar a desviar da centralidade de Cristo, do caminho, aí sempre o Espírito Santo vai chamar a nossa atenção. Abram comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 30, ele diz aqui uma coisa muito interessante, 30, versículo 21. Olha que coisa linda, irmãos, graças ao Senhor, Deus já trouxe essas advertências para nós, porque é possível nós nos desviarmos dele. Diz assim, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo. Irmãos, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Aqui o sentido original é uma doce voz atrás dizendo. Essa doce voz é aquela voz que você conhece, não é a voz desconhecida, aquela voz que Jesus disse lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que nós seguimos Ele? Porque nós ouvimos a voz dEle. Então, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E ele faz isso com uma doçura, com cuidado, porque quando a gente está no caminho errado, aquele caminho que é errado, a gente pensa que é o certo. E como é que Deus vai fazer isso? Vai usar meu irmão, irmã. Irmão, eu penso que você está indo um caminho muito desajustado. Você está pensando o quê? Eu conheço a palavra. Aí depois, aquela palavra começa tum, 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 tum no teu coração. Aí o próprio Espírito vai mostrar. E não é que estamos indo para a direita, não. Este é o caminho, andai por ele, esse aqui. Que lindo, mas é com essa voz doce. Nós precisamos aprender a ser pessoas dóceis, deixar Cristo se manifestar através de nós. Por isso que temos 2 Coríntios 4,10, levando sempre por toda parte o morrer, uma vida de cruz, para que a vida dele se manifeste, porque se quando manifesta a nossa, irmãos, a gente falou aquilo que Cristo disse, mas não falamos como deveria dizer, uma forma como ele é, manso e suave, uma voz agradável, uma voz dócil, uma voz que a gente consegue entender, porque ele fala de uma forma que nós compreendamos. Nós vamos ouvir a voz do estranho, conselhos dos ímpios, vamos ouvir aquela voz que nos ama. A gente pode sentir, perceber, como aqueles 2 discípulos de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, estavam caminhando, quando Jesus foi embora, eles disseram um para o outro, porventura, não nos ardia o coração, quando Ele falava conosco? Olha só, como que, você já experimentou o teu coração ficar ardido pela palavra? Aquela coisa gostosa, parece que você não quer que acabe nunca, não é verdade? Quando Ele fala ao seu coração, apenas 1 minuto, ou talvez 1/100º de segundo, aquele vislumbre, aquele toque, aquela fala, filho, é o Senhor. Os discípulos estavam frustrados, depois que Jesus morreu, perto daquele mar, olhavam para a cara do outro, o que Pedro disse? Era o líder, e eu vou pescar, e todo mundo foi junto. Pescaram a noite inteira, e não pescaram nenhum peixe. Quando eu estava voltando, tem 2 situações, quero falar da de João, capítulo 20. Chegaram, que cheiro gostoso, parece que é peixe frito. Jesus havia preparado para eles um lindo banquete. Ai, que cheiro gostoso, estavam famintos, que cheiro gostoso. Tem algum peixe aí? Vocês pescaram alguma coisa? Não, Senhor. Vem cá então, tem peixe para vocês aqui. Aí João falou, é o Senhor, é o Senhor. Preparou para eles. Pedro, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Pedro, tu me amas? Naquele braseiro que o Senhor preparou para Pedro,
que Pedro negou Cristo 3 vezes diante daquele braseiro, estava frio, na casa de Caifás. As pessoas se aquentando. Veio primeiro aquele servo do sumo sacerdote: você não é um deles? Não, eu não sei do que você está falando. Saiu para lá. E veio um outro: eu vi você lá com ele. Não sou eu, nem conheço esse homem. Aí veio uma serva lá também: o teu falar denuncia que você é. Nem conheço esse homem. Praguejou perto daquele braseiro. Negou Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pedro negou a pessoa errada. Ele tinha que negar ele e confessar Cristo. Mas ele não tinha a realidade ainda. Depois, quando ele negou a 3ª vez, o Senhor, com um olhar tão carinhoso, tão dócil para Pedro, não aquele olhar de acusação, mas aquele olhar dócil. Pedro saiu, foi chorar amargamente. Imagina como é que estava o coração de Pedro. Então o Senhor teve um cuidado com Pedro. Lá em Marcos 16, versículo 7, quando ele ressuscitou, foram lá buscar, não tinha ninguém lá mais, ele tinha ressuscitado. Aí aquele anjo disse para Pedro, para os discípulos: ide em Jerusalém, lá vocês o verão, como ele vos disse, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que Pedro de alguma maneira amava o Senhor. Ele estava todo quebrantado, havia negado o Senhor, praguejado, ele anatematizou, ele amaldiçoou o Senhor, aquele que tanto o amava. E, irmãos, a gente machuca muitas pessoas que nos amam no dia a dia, sabia? Nós temos uma tendência terrível. Então, e depois, lá ressuscitado, chamou Pedro, diante daquele braseiro que ele tinha feito, e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Cordeiros é crianças, criancinhas, como eu trabalho aqui na nossa irmã do Ministério Infantil. Apacenta os meus cordeirinhos, meus pequenininhos. O Senhor tem uma predileção especial para com as crianças. Pedro, 2ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Ele escreveu lá em 1 Pedro 5, sobre a questão do pastoreamento das ovelhas. E o Senhor perguntou para ele 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, mas com amor filial. Jesus perguntou em agapau: você me ama com amor incondicional? Ele respondia com amor filial: tu sabes que eu te amo, sou muito limitado, mas amo com meu amor. Senhor, aí Pedro ficou muito triste. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, como que eu posso amá-lo mais? Meu amor é muito limitado. Aí o Senhor condescendeu com ele. Claro que Pedro havia lembrado daquelas palavras que ele havia dito: quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Imagina aquele dia, Atos capítulo 2, todos reunidos no mesmo lugar, 120 irmãos, de repente, um vento impetuoso. A palavra vento impetuoso, no original, o sentido é de uma mãe, de uma mulher, que está dando à luz um filho. Quando o filho nasce, aquele vento impetuoso, nasceu uma criança, mas lá em Atos 2, estava nascendo a igreja do Senhor Jesus, a noiva, agora em realidade espiritual, e veio de gerações, gerações, e chegou até nós. Parece que o dia de Pentecostes, pelo menos no meu coração, parece que foi ontem. Porque quando nós lemos, nós estamos participando dessas realidades. A igreja nasceu, o Espírito veio como fogo e pousou sobre aquelas 120 lâmpadas apagadas e acendeu. Aí aquele Pedro, irmãos, os discursos dele a partir daí mudou totalmente, radicalmente, completamente, porque ele amava o Senhor em realidade espiritual. Ele que negou ali Jesus durante 3 vezes, pessoas tão insignificantes, ele estava agora diante de soldados armados, que poderiam matá-lo, mas sabe o que ele disse ali, irmãos? Abra comigo em Atos capítulo 2, veja que linda declaração que o apóstolo Pedro, ele disse ali, Atos capítulo 4, irmãos, capítulo 4,
Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 15, porque eles colocaram Pedro ali diante do Sinédrio, e Pedro se apresentou e disse algo interessante. Ele disse assim, aliás, vendo com eles, a partir do verso 14, 4,14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois a verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Agora veja aqui o verso 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Temos que falar, temos que pregar, porque o meu amor morreu numa cruz por mim. E como disse Pedro e lá na sua primeira carta 2,24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Oh, irmãos, que coisa linda isso. Então, como nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele é e fez por nós. Você percebe que uma pessoa que está envolvida neste amor de Deus, que desfruta deste amor de Deus, uma pessoa corajosa, porque o perfeito amor que é Deus o Pai, quando habita em nós, lança de nós o medo. O amor lança fora todo o medo. Agora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, ou seja, não conhece quem é o Senhor, não conhece quem Ele é. Lembra que Jesus disse, antes de ir para a cruz, quando prenderam Ele: eu não poderia aqui enviar uma legião de anjos, só falar para o meu Pai, viria e me levaria para a glória. Não, mas eu não vim com esse propósito. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para morrer, para que então o meu Pai tivesse uma família de muitos filhos. E Ele era um instrumento que Deus preparou para nos buscar. Que coisa linda, irmãos. Ele é aquela águia que voejava sobre nós. Essa águia pousou no nosso meio, né? Lá em Êxodo capítulo 19, Deuteronômio também. Então, é como que se descesse um Boeing, nos colocasse nele e voltasse para a glória. Mas é exatamente isso. Sabe por quê? Aquele texto vocês conhecem muito bem. Vamos pensar no pouso deste avião que vem nos buscar, o próprio Senhor, e nele os passageiros, para voar, tem que estar onde? Na asa do avião ali, segurando lá fora? Não. Eu vou viajar agora, né, pregar umas conferências lá em Rondônia, e aí uma pessoa veio falar para mim: você vai de avião, você vai de carro, você vai de ônibus? Eu falei: vou de avião. A pessoa falou assim: nossa, você vê como é que está caindo avião esses dias? Eu falei: puxa vida, que palavra de esperança maravilhosa, né? Que coisa. Mas caiu. Mas eu não estou dentro da asa, eu estou neste avião que veio, que lá em Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos pecados. Então, irmãos, quando você desviar para a direita ou para a esquerda, você sempre vai ouvir uma voz atrás de ti, uma voz muito dócil: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, obedeça a essa voz, que é a voz do Senhor. Então, nós só podemos de fato segui-lo
quando ouvimos a sua voz. E quando nós ouvimos a sua voz e seguimos a Ele, de fato, em realidade espiritual, uma coisa muito interessante que me alegra muito o coração é saber que o nosso próprio Deus e Pai vai nos honrar por seguirmos o Senhor. Olha que lindo o texto aqui, irmãos, João 12, versículo 26, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Que texto lindo que nós temos aqui. Diz assim: quando nós amamos o Senhor, nós vamos servi-lo, vamos segui-lo. Diz assim, João 12, 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, agora preste atenção, onde eu estou. Lembra de Apocalipse capítulo 14? Seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Irmãos, é muito bom, como disse nosso irmão Christian Shen, quando nós seguimos a Cristo, quando a coisa está tudo bem, festas, maravilhas, e quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, será que nós vamos segui-lo ali? Porque nesse mundo não vamos passar pelo vale da sombra da morte. Seguir o Senhor. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Como que deve ser a honra do Pai para nós que seguimos o Senhor? Como que nós vamos ser honrados, irmãos? Sabe como é que o apóstolo Paulo define isso para nós de uma forma tão linda, tão específica? Não só para o apóstolo Paulo, mas eu ia citar, mas eu quero que os irmãos leiam esse texto aqui. Abram lá, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4. Então essa é uma forma, não existe outra forma de sermos honrados a não ser por essa que está aqui, escrita especificamente, 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 8, olha que lindo, olha como o apóstolo Paulo foi honrado, diz assim: quanto a mim, porque ele escreveu, aqui ele está particularizando, irmãos, então por favor entenda uma coisa, quando Paulo particulariza uma coisa, é a experiência dele, mas não significa que seja só dele, talvez nós não alcançamos isso aqui ainda, mas nós estamos no caminho. Talvez você poderá dizer como o apóstolo Paulo, quanto a mim, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha que interessante, se fosse para um ímpio, ele diria assim: quando chegar o dia da minha morte, eu estou ferrado. Mas Paulo fala de uma partida, essa mesma palavra que Moisés e Elias conversavam com o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 17, vocês se lembram? O que eles conversavam, Moisés, Elias e o Senhor? Lucas vai dizer que eles falavam da sua partida. Partida de quem? De Cristo, do Senhor Jesus. Falava da partida dele, vocês estão me compreendendo? Agora, olha o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora veja a honra aqui. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, como é que nós vamos amar a vida de Cristo se nós não amamos o Senhor? Nós só podemos amar a vinda dele quando nós amamos a ele, irmãos. A gente vê hoje, irmãos, tanta distorção no cristianismo. Estava lendo um artigo ontem à tarde do John MacArthur, um homem que eu gosto de ler bastante. Ele é da comunidade da graça lá dos Estados Unidos. Ele disse assim, olha o que ele disse. Ele trouxe uma luz para o meu coração, quando Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 5, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Ali, irmãos, muitos virão em meu nome. John MacArthur ele coloca assim: aqueles que virão no nome de Jesus, dizendo que sou o Cristo, isso não pode ser. Se ele chegar
aqui para nós alguém, um profeta pregar e dizer, eu sou o Cristo, não vai ficar ninguém aqui, todo mundo vai sair, entende? Mas virão em meu nome, vem em nome de Jesus, trazendo para nós heresias destruidoras, heresias terríveis, heresias, irmãos, que são incabíveis e que muitas pessoas estão aceitando, como eu disse algum tempo atrás aqui, daquele homem, lembra? De um grande estudioso da Bíblia, que ele se declarou ateu, não vou citar o nome dele também, mas que terrível. Então, e tem muitas pessoas que foram influenciadas por esse homem. Fala de um Jesus histórico, mas Jesus não é histórico, irmãos. Tem a historicidade da Bíblia, mas Jesus Cristo, Ele é um Cristo presente, é um Cristo eterno. Não é o Jesus histórico, como os muitos teólogos o apresentam. É um Jesus que verdadeiramente é eterno. Ele está presente. Jesus Cristo ontem, hoje o será para sempre. Esse que eles não conhecem, esse Jesus precisa ser conhecido por revelação. Não tem uma outra maneira. Então, queridos, já não está na hora de nós descobrirmos o quanto eu e você, nós somos amados por Deus? Não é hora de a gente descobrir isso e viver essa realidade do amor de Deus em nós, irmãos? Porque a gente vê hoje os ritualismos religiosos e as dificuldades do dia a dia, muitas vezes impedem de você perceber o quanto você e eu, nós somos amados pelo Senhor. Hoje o evangelicalismo, ele é cheio de uma tradição religiosa que dá nojo. É tanto ritualismo, você tem que fazer isso, aquilo, aquela coisa toda, isso aqui, você tem que buscar e fazer isso, aquilo, fazer aquela coisa toda. Gente, para com isso. O Deus da Bíblia revelado em Cristo é aquele que diz assim: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais, além do que vocês pedem e pensam, segundo o meu poder que opera dentro de vocês. Vai conversar com Ele, vai buscar os recursos dEle, vai buscar nele, porque a palavra fala que esses ritualismos aí, as pessoas usam para buscar poder, mas Jesus, ele disse assim lá em Mateus 28:18, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O na atualizada diz assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo, ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo habita em nós. Agora, irmão, fala para mim, que poder que você está buscando? Muito cuidado, que as pessoas vêm em nome de Jesus, mas não para apresentar o Cristo revelado nas Escrituras. E muita gente tem sido engolpida, porque não tem certeza da salvação. É a mínima coisa, mas estão lá e se sentem bem, fazendo, realizando, mas cadê a realidade espiritual, irmãos? Ele diz assim: eu não falei para vocês buscar-me em vão, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Em outras palavras, quando houver sinceridade no vosso coração para me buscar, eu me deixarei a ser achado por vós. Mas não vem me buscar aí atrás dos vossos interesses. Senhor, desenrola aquele negócio meu lá, porque está difícil a coisa. Senhor, só o Senhor para fazer isso. Às vezes não é vontade de Deus aquilo para você. Ele quer te dar uma outra coisa, mais leve, mais lucrativa, mais de dimensões eternas. A gente fica ali, sofrendo, trabalhando. Misericórdia, Senhor. Sai de reto, Satanás. Vai para lá. Então, irmãos, o amor de Deus não é algo que, eu já disse para vocês aqui no início, que nós precisamos conquistar. Ele nos é dado. Quem acredita nas regras como dever a ser cumprido, regras como dever a ser cumprido, imposto pela religião, nunca experimentaram o amor de Deus e nunca vai experimentar. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova que não precisamos conquistar o amor dele.
Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo: eu amei vocês tanto, 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 que eu precisei de morrer por vocês. Eu é que tenho que conquistar vocês, porque nosso coração é duro, nós não nos dobramos, nós somos rígidos em nós mesmos, nós gostamos de dirigir as nossas vidas. Agora o amor deseja nos dirigir, e nós resistimos ao amor de Deus. Então, vamos ler apenas mais um texto e encerrarmos. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. A palavra, ela diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Como é que este reino, irmãos? Colossenses 1,13, o reino do Filho do seu amor. Como é que este reino? Romanos 14,17, lembra? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, Ele nos chama. Muitas pessoas vão até Cristo por medo de ir para o inferno, jamais descobrirão como o Pai é maravilhoso. Deus, o Pai, se revelou na pessoa de Cristo, o Verbo se fez carne, Ele trouxe Deus para mim e para você, o Pai. E depois, irmãos, Ele foi para a cruz, Ele foi para o Pai, voltou pelo seu Espírito e nos levou para Deus. Colossenses 3,3, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Deus, o Pai, em Cristo. Irmãos, o que nós precisamos mais? Precisamos aprender a desfrutar no amor de Deus. Por isso nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aleluia, glória a Deus e amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, obrigado por esse primeiro dia da semana, um dia tão sublime, Pai, porque é um dia em que Tu abriste os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Agora, Pai, faz com que essa palavra seja impregnada nas tábuas do nosso coração. Possamos orar por essa palavra, Pai, que essa palavra venha frutificar onde Tu desejas que ela frutifique. Pai, frutifique essa palavra aqui no nosso meio e no meio daqueles que ouvirão também. Faça isso por amor do Teu nome. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.